Tem um tipo de dia que ninguém te avisa que vai chegar. Você acorda, olha para o teto e não tem nada dentro. Não é preguiça, não é cansaço do trabalho. É vazio mesmo. E tudo que você construiu até ali parece pequeno demais para justificar levantar. Nesse dia, a conta que sempre fechava não fecha mais. E é nele, em silêncio, que a maioria das coisas boas da sua vida morre. E se justamente esse dia, o pior deles, for o único que realmente conta? Nos próximos minutos você vai entender por que esses dias aparecem sem aviso, porque eles não são sinal de que você é fraco, e vai sair daqui com um plano simples para o próximo, porque ele vem, e você sabe que vem. Não é motivação para você se sentir bem por 10 minutos e esquecer no almoço, é um jeito diferente de enxergar o dia ruim, que vai te fazer parar de se culpar e começar a se preparar para ele. E se você quer parar de recomeçar do zero toda vez que a vontade some, já deixa o like e se inscreve no canal para evoluir comigo toda semana. Porque o que separa quem chega lá de quem para no meio do caminho quase nunca é talento. É ter alguém lembrando a direção justamente no dia em que você não está enxergando nada. Bora! Olha, existe uma crença que a gente carrega desde criança e nunca parou para questionar, que é a ideia de que constância é sentir vontade todo dia. Você olha para alguém que treina há 5 anos, para alguém que escreve todo dia, para alguém que acorda cedo sem drama, e a explicação que sua cabeça monta é que aquela pessoa tem alguma coisa que você não tem. Um motor interno, uma animação que nasce sozinha, um tanque que enche durante a noite enquanto o seu fica vazio. E essa ideia parece muito certa, porque ela bate com o que você sente. Quando você está animado, tudo acontece. Você acorda antes do despertador, faz o que tinha que fazer e ainda sobra energia para planejar a semana. Quando a animação some, tudo trava e a conclusão fica óbvia na sua cabeça, você conclui que a animação era o combustível e que sem ela não dá para andar. Aí você fica esperando ela voltar e enquanto espera, o dia passa. O furo dessa história é que você está olhando para a pessoa errada, no dia errado. Você está olhando para quem está no dia bom e no dia bom todo mundo é disciplinado, todo mundo é focado, todo mundo é uma pessoa incrível. Se a gente pudesse assistir essa mesma pessoa que você admira num dia em que ela acordou sem nada dentro, você ia ver a mesma vontade de desistir que você tem, o mesmo peso, a mesma vozinha dizendo que hoje não vale a pena. A diferença não está no que ela sente, está no que ela faz sentindo aquilo. E aqui está o motivo real. O que ninguém te conta quando fala de disciplina. Os dias bons não constroem quase nada, porque neles qualquer pessoa entrega. É fácil ser consistente quando você está inspirado. Isso não prova nada sobre você, não te ensina nada e não te torna ninguém. Quem decide o resultado da sua vida são os dias ruins, e eles valem mais exatamente porque são horríveis. Porque a maioria das pessoas some neles, e quem não some vai abrindo uma distância que depois ninguém alcança. Pensa na conta de um ano inteiro. Se você faz o que precisa em todos os dias em que está animado e some em todos os dias em que não está, você provavelmente entrega uns 120 dias no ano e depois olha para trás com aquela sensação amarga de quem se esforçou bastante e não saiu do lugar. Agora, se nos dias ruins você entrega mesmo que seja 1/3 do que entregaria num dia bom, você não dobra o resultado. Você faz uma coisa mais importante que isso, você para de zerar. Porque o problema nunca foi você fazer pouco, foi você fazer 0 e ter que reconstruir o embalo do nada toda vez. E tem uma história de 1982 que segura isso melhor do que qualquer argumento meu. Uma moça chamada Julie Moss estava disputando o Ironman do Havaí, que é aquela prova gigante de natação, bicicleta e corrida, e ela estava na frente, liderando. Perto do fim, o corpo dela simplesmente entregou, ela desidratou, começou a cambalear, caiu, e nos últimos metros ela foi engatinhando na direção da linha de chegada, com o mundo inteiro assistindo pela televisão. A poucos metros do fim, outra competidora, a Kathleen McCartney, passou por ela e levou a prova. Julie Moss perdeu naquele dia. E ainda assim, aquelas imagens dela no chão, se arrastando, são creditadas até hoje como o momento que transformou o triatlo num esporte popular no mundo inteiro. Tanto que a modalidade virou olímpica no ano 2000. Ninguém lembra quem ganhou aquele Ironman, todo mundo lembra dela engatinhando. Mas você nem precisa de história de atleta para saber disso. Você sente na pele toda vez que olha para alguém que você respeita e percebe que o que te marcou nunca foi o dia em que a pessoa brilhou. Foi o dia em que ela estava acabada e continuou mesmo assim. Só que saber disso não resolve nada sozinho.
Porque no dia ruim você não vai lembrar de nada disso. Então vamos para o que importa, que é o que você faz na prática quando o dia chega. E ele vai chegar. Passo 1. E esse é o mais importante de todos. Você precisa decidir a sua versão mínima antes, num dia bom, porque no dia ruim você não decide nada. Versão mínima é o menor pedaço da sua rotina, que ainda conta como feito, e ela tem que ser pequena a ponto de parecer ridícula. Se você treina 1 hora, sua versão mínima pode ser vestir a roupa e fazer 10 minutos. Se você estuda 2 horas, pode ser abrir o material e ler uma página. Se você escreve 1000 palavras por dia, pode ser escrever 50. O tamanho não importa, o que importa é que exista e que esteja definido antes. E eu quero que você entenda por que isso funciona. Porque não é truque de motivação. No dia ruim, a sua capacidade de escolher está no chão junto com o resto. Você não está sem força para treinar. Você está sem força para decidir se treina. E essas duas coisas são bem diferentes. Quando a versão mínima já está escrita, você não precisa negociar com você mesmo. Você só executa uma decisão que uma versão sua mais lúcida já tomou. Passo 2. Deixa isso escrito num lugar que você vai ver sem procurar. Um papel na porta da geladeira, um bilhete no espelho, uma anotação fixada no celular, tanto faz o lugar, desde que você não precise ter iniciativa para encontrar. Porque no dia em que você acorda vazio, você não vai abrir aplicativo nenhum para lembrar do seu compromisso, você vai abrir a rede social e ficar rolando por 40 minutos até a culpa bater. Passo 3. Quando o dia ruim chegar, você não pergunta se vai fazer, você pergunta qual versão você vai fazer hoje. Repara na diferença, porque ela é enorme. A primeira pergunta abre a porta para desistir e a segunda já assume que alguma coisa vai acontecer, sobrando só o tamanho para decidir. Você não está negociando o compromisso, está negociando o volume. E negociar volume é permitido, é inteligente até. É assim que gente que dura muito tempo faz. Passo 4. Comece pela parte mais burra da tarefa. Não tente fazer a parte que exige pensar, criar, resolver, porque nesse dia você não tem isso para dar. Se é treino, calce o tênis e ande. Se é trabalho, organize o arquivo, responda a mensagem simples, arrume a mesa. A parte braçal é a única que aceita ser feita por alguém que está vazio e muitas vezes, depois de 10 ou 15 minutos fazendo a parte boba, alguma coisa destrava e você faz mais do que planejou. Se não destravar, tudo bem também. O dia mínimo já estava cumprido. Passo 5, e presta bastante atenção nesse. Proíba a sua cabeça de fazer a conta geral da sua vida em dia ruim. É exatamente nesse dia que você começa a calcular se está atrasado, se escolheu a carreira errada, se aquela pessoa foi mais longe que você, se ainda vale a pena continuar tentando. Essa conta é sempre feita com a calculadora quebrada, porque quem está sem nada dentro sempre chega no resultado de que nada faz sentido. Você faz o mínimo e adia o balanço da sua vida para um dia em que você esteja em condições de julgar. Passo 6. Marque o dia de algum jeito. Um risco no calendário, um X num caderno, o que for. Não é enfeite, é memória. Porque daqui a 3 meses você vai passar por outro dia desses. E ter uma prova visual de que você já atravessou 20 dias iguais, aquele muda completamente a conversa que você tem consigo mesmo. Você deixa de ser alguém que está tentando e vira alguém que já tem histórico. E tem uma pergunta que sempre aparece nessa altura, que é o que fazer quando o dia ruim não é um dia, e sim uma semana inteira ou um mês. Isso acontece. E nesse caso a regra continua a mesma, só que aplicada com mais paciência. Você segura o mínimo e para de tentar voltar para o seu ritmo antigo de uma vez, porque essa pressa é o que quebra a maioria das pessoas justamente quando elas estão começando a melhorar. Quem tenta voltar aos 100% no primeiro dia bom que aparece, costuma se estourar e cair no zero de novo em 2 dias. E quem sobe devagar, do mínimo para um pouco mais, e de um pouco mais para o normal, chega no mesmo lugar com metade do desgaste e sem aquele ciclo de empolgação e abandono que você já viveu tantas vezes. E se essa fase estiver durando muito tempo, sem melhora nenhuma, vale conversar com alguém de verdade sobre isso, porque existe coisa que não é falta de disciplina e não se resolve com rotina, e fingir que resolve seria desonestidade da minha parte. Agora, deixa eu ser sincero contigo sobre uma coisa, porque eu não quero te vender mágica. Vai ter dia em que nem o mínimo você vai fazer. Vai acontecer, e não tem uma técnica no mundo que impeça isso, porque a gente é gente e não é máquina. O que eu te peço é uma regra só. Nunca falhar 2 dias seguidos. Um dia perdido é um acidente, 2 dias viram um clima,
3 dias viram sua nova rotina. E quando você percebe, já passou um mês. Se você caiu ontem, hoje você faz o mínimo, mesmo que seja mal feito, mesmo sem vontade nenhuma, só para não deixar o buraco virar cova. E talvez você esteja pensando que isso tudo é só um jeito bonito de se acomodar, de aceitar fazer menos. Eu entendo, mas é o contrário. Se acomodar é fazer zero e chamar de descanso merecido. Fazer o mínimo num dia em que tudo dentro de você pede para parar é uma das coisas mais difíceis que existem. E é justamente por ser difícil que ela constrói alguma coisa em você que o dia bom nunca vai construir. Porque no fim, isso aqui é maior que treino, que estudo ou que projeto. O que você está construindo nesses dias não é resultado, é uma relação de confiança com você mesmo. Toda vez que você promete alguma coisa para você e cumpre num dia em que era fácil, você não aprende nada de novo. Mas quando você cumpre num dia em que era horrível, você passa a acreditar um pouco mais na sua própria palavra. E essa é a única base sólida que existe para qualquer coisa que você queira fazer daqui para frente. Então, a próxima vez que você acordar vazio, sem nada dentro, com aquela vontade legítima de mandar tudo embora, lembra que aquele dia não é o dia em que você está falhando, é o dia que estava valendo o tempo todo. Os dias bons vão passar sem deixar marca, como sempre passaram. O dia em que você não sentia nada e mesmo assim se mexeu, esse fica. E ele vai te sustentar em lugares que você ainda nem sabe que vai chegar. A Julie Moss não terminou aquela prova em pé, e ainda assim é dela que o mundo lembra, porque continuar quando o corpo já desistiu é uma coisa que fica gravada em quem vê e em quem faz. Agora me conta aqui nos comentários, qual é a sua versão mínima? Aquilo que você vai fazer no próximo dia em que não sobrar nada dentro de você. Escreve aí, porque escrever já é um jeito de decidir antes. Se esse vídeo te pegou em um desses dias, deixa o like para ele chegar em mais gente que está no mesmo lugar e se inscreve no canal que a gente continua essa conversa na semana que vem.